Fala galera, aqui com vocês mais uma vez, Guilherme Lima do canal Resenha do Santista. Tudo certo, galera? Tudo bem com vocês? Galera, hoje o tema vai ser um tema um pouco diferente, né? Hoje nós iremos falar do nosso rei, o maior jogador que já jogou no Santos Futebol Clube, o maior jogador que já jogou na seleção brasileira e o maior jogador que já pôs uma bola no pé em todo o universo. O monstro, o rei, nosso amado Pelé, o verdadeiro monstro, o maior jogador da história do futebol, e não haverá nunca ninguém que se compare ou que chegue aos pés do rei, o maior. Hoje o nosso assunto é sobre o rei e vai ser um assunto um pouco diferente. Hoje a gente vai estar falando sobre a questão do Pelé com sua filha Sandra Regina, né? Que muito se fala desde lá do fim do século passado, né? Nos anos 90 se tem falado muito disso, e a Sandra tem, né, exaustivamente, a gente sabe, conhece que ela tem a versão dela muito contada, né? Ela até um livro chegou a escrever sobre o assunto, mas o rei pouco falou ou pouco se sabe sobre a versão do Pelé sobre o assunto. E eu vi uma entrevista, né, do Milton Neves na Rádio Bandeirantes. Milton Neves entrevistou o advogado Dr. Vicente Cassione no ano de 2022. E nessa entrevista, que eu indico vocês a virem, a escutarem, tá? Vou deixar o link aqui também na descrição, essa entrevista na íntegra, o link, para quem tem dúvidas, né? Para quem acha que só ouviu a versão da Sandra. É importantíssimo, principalmente nós santistas, sabermos que o Pelé é um ser humano, né? Não convivi com ele logicamente, mas todas as informações se baseiam que é um ser humano nota 1000. Então a gente tem que saber os dois lados da moeda antes de julgar ou querer execrar uma pessoa como o Pelé, né? Então eu vou deixar na descrição aqui o vídeo e eu vou estar dissertando um pouco sobre essa entrevista, sobre o que eu ouvi e sobre as conclusões que eu tirei dela. E antes de começar, galera, antes de começar o meu assunto, lembrando, você agradecendo a todos os novos inscritos. Muito obrigado, galera, por vocês se inscreverem, estarem me ajudando. Mas eu preciso que vocês curtam também o meu conteúdo. Por quê? Porque me ajuda a retenção ao meu vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Então eu já percebi que eu tenho várias visualizações. No meu último vídeo eu tive 800 visualizações, agradeço. Só que só 55 curtidas. Gente, passou por aí, clica no curtir que vai me ajudar muito. Se puder comentar, melhor ainda, né? Dar um parabéns, qualquer coisa, falar que foi ruim, que eu falo mal, que o assunto não tem nada a ver. Se for para elogiar, não importa, mas comenta que vai me ajudar muito, beleza? E também compartilhar com o pessoal aí e ativar o sininho. Galera, então, esse assunto é um assunto atemporal, né? O Pelé, ele sempre apanha em rede social, na televisão, tudo quanto é lugar. O pessoal costuma dizer assim: o Pelé foi magnífico, já o Edson deixou a desejar. O que é isso, né? Diz que o Pelé renegou a filha dele. Então, mais uma vez eu digo aqui, vou deixar essa entrevista na íntegra, o link aqui para vocês assistirem. Mas eu vou fazer um resumo e é importante saber. O doutor, o rapaz, né, o senhor que foi entrevistado pelo Milton Neves, chama Dr. Vicente Cassione. Ele é um advogado, já foi advogado do Pelé, um amigo pessoal do Pelé. Nessa entrevista, ele detalha como seria um encontro inicial do Pelé com a Sandra Regina, né? Ele detalha como ia ser esse encontro. A Sandra, que descobriu que era filha do Pelé, acho que se não me engano, só com 18 anos, que a mãe dela contou, foi procurar o Pelé, né? E conseguiu entrar em contato com o Pelé através de familiares do rei. E aí, prontamente, foi arrumado uma reunião inicial entre o Pelé, a Sandra e os advogados, né? A família, para o Pelé conhecer ela, entender quais são as intenções dela, né? Porque ela se dizia filha do Pelé e de fato foi confirmado. Então foi marcada essa reunião. Mas o que ocorreu? Outro detalhe, o Dr. Vicente Cassione, quem assistir a entrevista na íntegra que eu deixar aqui, ele diz, ele não ouviu falar, ele estava presente por uma coincidência, ele estava na casa na qual essa reunião foi marcada. Então, né, foi marcada essa reunião entre Pelé e a Sandra, para o Pelé conhecer a Sandra e a Sandra conhecer o Pelé. Pois bem, a reunião, o Pelé estava esperando, a Sandra não foi, correto? Não foi.
e no seu lugar mandou o advogado dela. Ou seja, o Pelé, que era para ser uma reunião não exclusiva nem secreta, mas uma reunião de família mesmo, você para conhecer pai e filha, a Sandra não foi, o Pelé ficou lá esperando. Quem chega é o advogado dela, com um batalhão de jornalistas, né? O doutor até diz, o doutor Vicente na entrevista, disse que era uma imensidão, um mar de jornalistas, de televisão, de rádio. Então, o que era uma coisa para ser inicial, já tomou uma situação de imprensa. E aí o Pelé se sentiu traído. Poxa, eu vim conhecer minha filha para entender as situações, e o advogado dela lá dando entrevista para todos os meios de comunicação, né, entre aspas, assim, fazendo o nome dele, palavras também da entrevista, né, que ele tinha que crescer como advogado, dando entrevistas, e o Pelé, poxa, era para ser uma reunião entre eu e minha filha para a gente se conhecer, e agora o rapaz me arma essa arapuca e cheio de jornalista, e o Pelé se sentiu traído. E palavras do Vicente Cassione na entrevista para o Milton Neves. O Pelé disse a partir daquele momento, se eu não me engano, essa entrevista, essa reunião foi em 1992, né? O Pelé falou: eu me senti traído, a partir de agora é só na justiça. Esse é o ponto, esse é o primeiro ponto, né? Mas Pelé se sentiu traído, isso aí não são palavras minhas, são situações que estão ditas na entrevista. Então o Pelé se sentiu traído pelo esse primeiro ponto. Já não gostou desse primeiro approach que ele teve com a filha dele. Aliás, que ele não teve, pois ela não foi. O primeiro approach, que era para ser Pelé e Sandra, o advogado da Sandra foi lá representar e montou lá o circo lá com a imprensa. Pelé é a pessoa mais famosa do mundo, né? Quem não queria ter um Pelé como pai? Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto, quem diz é o Milton Neves. Na mesma entrevista, o Milton Neves disse que teve um momento foram inaugurar um setor infantil no hospital aí, que eu não me recordo a cidade, e estava no avião Pelé, Milton Neves. Milton Neves falou que o filho dele também, o filho do Milton Neves, estava no avião, entre outras pessoas. E o Milton Neves conversando com o Pelé, né? Pô, Pelé, essa é a situação da Sandra, da sua filha. O Pelé, segundo o Milton Neves, disse para ele o seguinte: olha, Milton, eu sempre ajudei financeiramente, só que eu dava um valor, e o Milton Neves até falou que esse valor era em dólar, hein? Eu dava um valor, passava um ano, eles queriam que dobrasse, passava 2, 3 anos, eles queriam que triplicasse, que quadriplicasse. Ou seja, o Pelé também, nesse sentido, se via como um provedor financeiro e não um pai, nada. Então, e o Milton Neves também, ele bate na seguinte tecla, né? O problema do Pelé nunca foi com os netos dele, nem com a Sandra, e sim também nesse caso com o esposo da Sandra, né? O Milton Neves até cita que é o esposo pastor da Sandra. O Pelé não gostava dele, não se declara o motivo, mas fatalmente por essa questão financeira, de querer ficar pedindo dinheiro. Então esse é o segundo ponto, que essa versão do Pelé pouco é falada. Então o Pelé se sentiu traído quando ele tentou conversar com a filha dele na primeira situação, e a partir daí ele manteve ajudando a filha dele financeiramente, só que era sempre dinheiro, era mais. Ou seja, talvez ela queria ter um reconhecimento de pai, né? Ter um pai, colocar no RG dela lá que tem um pai, né? A Sandra Regina Arantes do Nascimento, ou questão financeira. A gente não sabe. Um exemplo, não estou falando nem dela. Pô, se você, às vezes a pessoa quer descobrir o pai dela. Pô, se eu ter um pai como ter um Pelé, ter um pai como Pelé, a importância dele é muito bom. Então uma coisa que fica muito assim solta, e eu fico muito triste, porque o Pelé é uma enormidade para o Brasil. O brasileiro desfaz do Pelé. Então o Pelé ele tem mais importância fora do que aqui dentro. E nesse sentido, o Pelé nunca falou abertamente sobre esse assunto. Sempre foi uma coisa muito assim, deixada de lado. E a Sandra fez um livro, né, entre outras coisas. Então, a gente não estou defendendo o Pelé nesse sentido, né? Eu estou querendo dizer, você no lugar do Pelé, você é rico, parece uma moça dizendo que é sua filha e só está puxando seu dinheiro.
A gente tem que pensar nos dois lados. Então, ela errou com o advogado dela na época lá, ou com a esposa dela, né? O Pelé também poderia ter levado de uma maneira melhor, mas não é nesse sentido que é dito por aí. O Pelé tentou se aproximar dela quando ela descobriu, quando eles conseguiram. Ela não foi na reunião. Está provado aqui pela entrevista do doutor. E depois disso, no desenrolar, o Pelé ajudava financeiramente a família. Só que ele sentia do lado dele que era uma espécie de... Ele era um provedor financeiro. Não tinha relacionamento de pai e filho, não tinha esse sentimento. Então, antes de falar do Pelé ou qualquer coisa, vamos se colocar no lugar dele. A pessoa mais conhecida do mundo, mais importante do mundo. A gente costuma dizer que até depois de Jesus, aí, Pelé é a pessoa mais importante, mais famosa do mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber reconhecer os nossos ídolos. Na Argentina, por exemplo, o Maradona, que se afundou em várias polêmicas, principalmente polêmicas com entorpecentes, com drogas, com ilícitos, é amado na Argentina. Essa parte dele, pessoal, o pessoal não leva em consideração. O pessoal leva em consideração o que ele fez para o país. E aqui no Brasil é o inverso. O que o Pelé fez para o país é deixar de lado e sempre bate nessa tecla aí. Beleza, gente? E para finalizar, muita gente também não sabe, o Pelé teve uma outra filha de um relacionamento extraconjugal que foi devidamente reconhecida e convive no âmbito familiar dele, que é a Flávia. Ou seja, o Pelé teve duas filhas de relacionamento extraconjugal, uma foi a Sandra e a outra foi a Flávia. A Flávia, ele fez todo o procedimento e ela faz parte da família, normal. Já a Sandra teve todo esse desenrolar que eu escrevi aqui, que eu citei, muita gente não conhece. Então, galera, é importante saber o que de fato ocorreu, ver os dois lados da situação e entender, né, se colocar no lugar das pessoas, tá? Então, para quem não conhecia essa história aí, estou deixando esse relato e eu indico que quem puder ouvir a entrevista na íntegra, vai ser muito bom, tá? Vai ser legal. Beleza, galera? Mais uma vez aí, obrigado pelos novos inscritos, por dar essa ajuda para mim. Continue se inscrevendo no meu canal, comentando, curtindo, que vai me ajudar muito. Beleza? Galera, tamo junto. Valeu!